Eu sou o Alan e hoje aqui a gente vai para a nossa aula 3 e hoje a gente vai falar de mudança de unidades, comprimento, tempo e massa, que faz parte da física 1, certo? Então aqui como curiosidade eu trouxe a definição da unidade de comprimento, tempo e massa. Então a gente vê que o metro, nossa unidade de comprimento, ele inicialmente foi definido em termos da distância do Polo Norte e o Equador. Mas hoje em dia nós temos como definição para o metro que o metro ele é dado pela distância percorrida pela luz no vácuo durante um certo intervalo de tempo, que é dado por essa razão de segundos. E essa razão nada mais é que 1 sobre 299.792.458 de segundos. Já para a nossa unidade de tempo, que é o segundo, ele inicialmente foi definido em termos da rotação da Terra. Mas hoje em dia a gente tem como definição para o segundo que o segundo ele é o tempo necessário para que haja aproximadamente 9 bilhões de oscilações da luz de um determinado comprimento de onda emitido por um átomo de césio 133. Já para a nossa unidade de massa, a gente tem que, como definição, o padrão de massa do SI é o quilograma, que é a nossa unidade de massa, e é definido em termos de um cilindro de platina e irídio que é mantido na França. Ademais, a gente deve lembrar que para medições em escala atômica é usada em geral a unidade de massa atômica, que é definida em termos do átomo de carbono 12. Já que a gente tem, assim, faz o uso de tantas grandezas na física, então a gente vê que durante o estudo da física a gente sempre tem a necessidade de mudar as unidades em que está expressa certa grandeza física. Sendo assim, a gente deve efetuar a mudança dessas unidades usando um método que é chamado o método de conversão em cadeia. Esse método que a gente vai estudar agora. Então, quais passos a gente deve seguir para a utilização do método de conversão em cadeia? Então, para a utilização desse método, a gente deve multiplicar a medida original que a gente tem por um fator de conversão. E o que seria esse fator de conversão? Esse fator de conversão nada mais é que uma relação entre unidades que é igual a 1. Assim, por exemplo, como 1 minuto e 60 segundos corresponde ao mesmo intervalo de tempo, podemos escrever que 1 minuto está para 60 segundos, que é igual a 1, porque 1 minuto é o mesmo intervalo de tempo que a gente tem em 60 segundos. Então, esse fator de conversão da gente é uma relação entre unidades que é igual a 1. A gente tem aqui uma relação entre unidades que é igual a 1. E o inverso também é válido. 60 segundos sobre 1 minuto também é igual a 1. Assim, a gente deve lembrar que o tal não é o mesmo que escrever 1 sobre 60 igual a 1 sem nossas unidades, porque nosso fator de conversão ele é uma relação entre unidades que é igual a 1. Então, sempre a gente deve escrever as unidades. Ou 60 sobre 1. Também a gente não pode escrever sem as unidades. Porque o número e sua unidade eles formam um todo. Além disso, a gente deve lembrar que ao multiplicar qualquer grandeza por 1, a gente não altera o valor dessa grandeza. Na conversão em cadeia, a gente usa fatores de tal forma que as unidades indesejadas se cancelem. Aquilo que a gente não deseja como unidade, a gente irá cancelar. A gente irá fazer uso de um fator de conversão que cancele aquelas unidades indesejadas. Por exemplo, como escrever 2 minutos em segundos utilizando o método de conversão em cadeia. Então a gente pega aqui 2 minutos, a gente tem que 2 minutos vai ser igual a 2 minutos vezes o nosso fator de conversão, porque, voltando aqui, a gente vê que nosso fator de conversão nada mais é do que uma relação entre unidades que é igual a 1. Então, a nossa relação de unidades aqui, para transformar de minutos para segundos, seria o quê? Escrever que 60 segundos está para 1 minuto, 2 minutos vezes 60 segundos, que está para 1 minuto, que esse seria o nosso fator de conversão. E por que esse seria o nosso fator de conversão? Porque a gente tem aqui que eliminar nossas grandezas indesejáveis, minuto com minuto. Então só nos resta o quê? Que 2 minutos vezes 60 segundos vai nos dar 120 segundos, certo? Então aqui agora a gente tem
dois exercícios para colocar em prática nosso estudo de método de conversão em cadeia. Então vamos lá resolver esses dois exercícios. Então a gente tem aqui como primeiro exercício que aqui ele pede para que a gente, nos pergunta o que? Quantos centímetros quadrados tem um terreno de 6 quilômetros quadrados? Então ele quer saber quantos centímetros quadrados a gente tem em 6 quilômetros quadrados. 6 quilômetros quadrados equivale a quantos centímetros quadrados? Então a gente deve lembrar aqui, ó, que 6 quilômetros quadrados é o mesmo que escrever 6 versus quilômetros versus quilômetro. Então a gente sabe que 6 quilômetros quadrados vai ser igual a 6, que multiplica. A gente deve lembrar que o nosso prefixo quilo, ele que equivale a 1000, certo? Então, a gente deve escrever aqui 6 vezes 1000 metros vezes quilo novamente, 1000 metros. E agora, ou a gente também deve lembrar que é 1000 ou 10 a terceira. Agora a gente precisa converter metro em centímetros, porque a gente quer o que? Nossa resposta é em centímetros quadrados. Então 6 quilômetros quadrados vai ser igual a 6 que multiplica 1000 metros versus nosso fator de conversão, que é uma relação entre unidades que é igual a 1, versus 1000 metros versus nosso outro fator de conversão, que é uma relação entre unidades que é igual a 1. Então, qual seria o nosso fator de conversão aqui de metro para centímetros? A gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros, certo? Então, como fator de conversão, a gente teria o quê? Que 100 centímetros está para 1 metro. E como a gente tem aqui distâncias iguais, ao dividir 100 centímetros por 1 metro, a gente vai ter que isso é igual a 1. O inverso também vale, que 1 metro sobre 100 centímetros é igual a 1. Então, a gente tem aqui dois fatores de conversão que podemos utilizar para o nosso cálculo. Só que a gente quer cancelar aqui metros. Então, a gente precisa multiplicar 1000 metros por um fator de conversão em que a nossa unidade de metros ele esteja aqui no denominador, para que a gente possa cancelar metro com metro. Então, vamos lá. 6 quilômetros quadrados vai ser igual a 6, que multiplica 1000 metros versus o nosso fator de conversão, que vai ser esse daqui, 100 centímetros sobre 1 metro vezes 1000 metros vezes o nosso outro fator de conversão, que é o mesmo, 100 centímetros sobre 1 metro. Então aqui a gente vê que a gente pode cancelar aqui nossas unidades metro com metro, metro com metro. E vai nos restar o que? Centímetro vezes centímetro. Então a gente terá aqui como resposta que 6 quilômetros quadrados vai ser igual ao que? A 6, que multiplica 1000 vezes 100 vezes 1000 vezes 100. Então, vamos escrever isso aqui com a base 10, a gente conta a quantidade de zeros que tem aqui, escreve isso em termos de uma base 10. Então, a gente tem aqui 3, 5, 3, 5, então a gente tem 10 zeros. Então, vai ser 6 vezes 10 a 10, 6 vezes 10 elevado a 10, centímetros, vezes centímetros, 6 vezes 10 elevado a 10 centímetros quadrados. Essa é nossa resposta.
Vamos agora para a nossa questão 2, certo? Então aqui na questão 2, ele pede para a gente transformar 3,6 km por hora em metros por segundo, utilizando o método de conversão em cadeia. Então a gente sabe que 3,6 km por hora vai ser igual ao quê? Ele quer que a gente transforme em metros por segundo, certo? Vai ser igual a quantos metros por segundo? Então, desculpa aqui, a gente tem que escrever 3,6 km por hora. 3,6 km por hora é igual a quantos metros por segundo? Então a gente também pode escrever 3,6 km por hora dessa maneira. Então 3,6 km por hora será igual a quantos metros por segundo? Novamente, a gente sabe que nosso prefixo quilo, ele equivale a 1000 ou 10 à terceira, certo? Vamos ajeitar aqui esse 3, 10 à terceira. Então a gente pode escrever que 3,6 vezes 1000 metros por hora. E a gente precisa o que? A gente quer nossa resposta em metros por segundo. Então a gente precisa converter hora em segundos. Então a gente sabe que uma hora ela tem 3.600 segundos. Então 1 hora sobre 3.600 segundos é igual a 1. 1 hora sobre 3.600 segundos é igual a 1. Por quê? O mesmo intervalo de tempo que a gente tem em 1 hora é o mesmo intervalo de tempo que a gente tem em 3.600 segundos. O inverso também vale. 3.600 segundos sobre 1 hora é igual a 1. Então a gente tem aqui nosso fator de conversão, que nada mais é que uma relação entre unidades que é igual a 1. Então a gente precisa aqui cancelar a hora. Então a hora ela tem que estar onde? No nosso denominador ou no nosso numerador. Para que a gente cancele a hora que a gente tem aqui no nosso denominador, a gente tem que ter a hora aqui no nosso numerador, no nosso fator de conversão. Então a gente deve escrever esse primeiro fator de conversão aqui e não o segundo, certo? Então a gente deve escrever que 1 hora está para 3.600 segundos. Então aqui a gente pode fazer o que? A gente pode cancelar hora com hora e nos restará o que? Metro e segundos. 3,6 vezes 1000, 3.600. Então a gente pode cancelar já aqui 3.600 com 3.600. Então a gente terá como resposta o que? A gente terá aqui como resposta aqui 3,6 km por hora será igual a... Sobrou aqui 1 no nosso numerador, certo? 1 e nossa unidade metro. Então 1 metro, 1,0 metro. E no nosso denominador sobrou o que? A nossa unidade segundos. Então 3,6 km por hora nada mais é do que 1 metro por segundo. Então é isso, galera. Valeu. Se você gostou, deixa um like e também se inscreve no canal. Valeu, obrigado, tchau.